Olá, meus alunos queridos do sexto ano A, sexto ano B, professora Cíntia aqui de novo. Vamos a mais uma semana em casa. Infelizmente, né? Gostaria de ter mais contato com vocês, porque estou realmente com muitas saudades de vocês, do carinho que vocês têm por mim e das nossas aulas, né? Das nossas explicações, na realização das atividades em sala de aula, mas enfim, temos que continuar assim. O tema da nossa aula de hoje é geometria. Então, lembrando que a matemática ela está dividida em três partes, já falei isso para vocês: a aritmética, a geometria e a álgebra. Nós vamos ver a geometria, que ela lida com as figuras geométricas, as formas geométricas, certo? O que nós vamos ver de geometria hoje? Ponto, reto e plano, ângulos e vistas. Peguem o livro didático na página 55 até a página 64. Começamos ali, ó, com a imagem de dois pontinhos, ponto A e o ponto B, ok? Notem que esses pontos estão representados por uma letra do alfabeto, uma letra maiúscula. E é assim que nós representamos um ponto. O ponto determina a localização de algo. Ele não tem dimensão, por esse motivo não pode ser medido. Ele é representado com a marcação da ponta do lápis sobre o papel. Então, se eu pedir para vocês, representem um ponto, vocês vão pegar o lápis e marcar a pontinha do lápis no papel. E vão colocar uma letra maiúscula do alfabeto do ladinho desse ponto. Notem um exemplo aqui, ponto A e o ponto B. A reta é uma linha não curva e infinita. Não curva, já está dizendo, então ela é reta, né? O próprio nome já diz reta. É uma linha reta. E ela é infinita, ou seja, não tem fim. Tem uma única dimensão. Essa dimensão é o comprimento, por isso ela é chamada de unidimensional. Toda reta é ilimitada nos dois sentidos, ou seja, é infinita. Acabei de falar isso. Se dois pontos limitam a reta, temos então um segmento de reta. Se na reta são marcados dois pontos distantes, isso significa que nós temos ali um pedaço da reta. Então, é o segmento de reta. Para representá-la no papel, traçamos parte dela, lógico, porque ela é infinita, com uma linha reta, com o auxílio de uma régua ou esquadro. Olha a importância do material que a professora sempre fala, né? Deixem sempre na mochila a régua, o esquadro, o compasso, borracha, calculadora. Tudo isso faz parte do nosso material das aulas de matemática. É importante vocês terem. Na representação da reta, ela é indicada, quando a reta é infinita, ela é indicada por meio de uma seta em cada extremidade e nomeia-se de duas formas. Vamos ver aqui, ó. Aqui nós temos a reta S, notem que tem uma setinha de cada lado, do lado esquerdo e do lado direito, e a letrinha S minúscula embaixo representando, tá? Então, essa é quando a gente representa a reta utilizando letras minúsculas do alfabeto. E quando nós temos dois pontos pertencentes a essa reta, ó. Notem aqui o ponto A e o ponto B na reta T. Aí é que entra a definição de segmento de reta, ó. Nós temos a reta T, que é infinita, e nela nós temos dois pontos, o ponto A e o ponto B. O que significa isso? Que eu tenho um pedaço da reta representado ali, ó. Esse pedaço é o segmento de reta AB. E eu quero que vocês notem a representação de segmento de reta aqui, ó. Nós temos as duas letrinhas A e B juntas e um traço em cima das letrinhas. Significa, então, segmento de reta AB, ok? Vamos continuar. As retas, elas podem ser classificadas de acordo com a sua posição. Retas paralelas. São retas que não se cruzam em ponto algum e a distância entre esses pontos é sempre a mesma. Olhem, reta R, S e T. Aqui nós temos as mesmas retas, mas em posição diferente, elas estão inclinadas. Mas mesmo assim, elas são paralelas porque elas estão distantes umas das outras, sempre a mesma distância em qualquer um de seus pontos. Retas concorrentes. O que são retas concorrentes? São retas que se cruzam em algum ponto. Olhem o desenho ali. As retas S e T estão se cruzando no ponto A.
Então, eu digo que a reta S é concorrente à reta T. Retas perpendiculares são retas concorrentes também, mas que quando se cruzam, formam ângulos de 90 graus, formam ângulos retos. Olha o exemplo aqui do desenho. A reta R e a reta S estão se cruzando, formando ângulos de 90 graus, 4 ângulos de 90 graus. Então, eu tenho retas perpendiculares. O plano é uma superfície sem fronteiras, ilimitada em todas as direções. Se ela é ilimitada, é porque ela é formada por retas, certo? O plano é formado por retas. Para representá-lo no papel, usa-se geralmente a figura de um paralelogramo e nomeia-se com letras gregas minúsculas, como alfa, beta, gama, entre outras. Vejam aqui ó, o desenho, né, indicando a representação do plano. E a letrinha alfa ali, ó, que é uma letrinha grega. Sempre que a gente for representar um plano, vocês vão representar dessa forma. Ângulos e vistas agora. Esse conteúdo vocês vão encontrar da página 59 a 62. Desculpem ali o erro de digitação. É página 59 a 62. O ângulo, o que vem a ser? É a região do plano determinada por duas semirretas de mesma origem. Eu vou explicar a unidade do ângulo é o grau. Eu vou explicar aqui a definição de uma forma que vocês entendam, bem simples, né? Aqui está escrito com a linguagem matemática, mas o que vem a ser o ângulo, assim, de uma forma simples, bem corriqueira? O ângulo é a abertura que existe entre duas retas que formam um cantinho de uma figura. Então, notem aqui, ó, que já tá destacado aqui, ó, o ângulo ó, ele é essa abertura aqui, ó. Entendeu? É a abertura entre duas retas ali, ó. As retas A e B que estão formando, que quando se cruzam no ponto O, formam esse cantinho, essa abertura. Então, isso é o ângulo, ok? Nós temos a classificação de um ângulo de acordo com a medida. Notem as imagens aqui, ó. Nós temos o giro de meia volta, o giro de uma volta e o giro de um quarto de volta. Por que eu coloquei a palavra giro? Porque o ângulo ele está relacionado ao giro, ok? Nós temos o giro de meia volta, representa o ângulo de meia volta. E esse ângulo de meia volta mede 180 graus. O giro de uma volta completa é o ângulo de uma volta. E esse ângulo de uma volta inteira é 360 graus. Então, vamos só lembrar do círculo. O círculo, a circunferência, eles têm 360 graus. Tem uma volta completa. E quando eu tenho o giro de um quarto de volta, vamos pensar no relógio, por exemplo. Quando o ponteiro anda lá do 12 até o 3, ele está formando 3 horas. Que ângulo que ele está formando? Ele está formando um ângulo de 90 graus. Então, nisso, eu tenho um giro de um quarto de volta, um ângulo de um quarto de volta, que eu também posso chamar de ângulo reto. E esse ângulo mede 90 graus. Agora, falando sobre vistas. As vistas é a forma como um observador vê a projeção de um objeto. Notem a cadeira ali. Nós temos 3 tipos de visões. A vista lateral, a vista frontal e a vista superior. A vista lateral é quando o observador vê a cadeira de lado. Pode ser o lado direito, pode ser o lado esquerdo. A vista frontal é quando o observador vê a cadeira de frente. E a vista superior é quando o observador vê a cadeira de cima. Essa é a forma como vemos um objeto e ela depende da nossa posição em relação a ele, como eu já acabei de explicar. Ó, notem no desenho ali do cubo que também tem a projeção desse cubo no plano e o observador ali, que seria o olhinho. Esse desenho tem no livro de vocês, não se preocupem. Aqui não tá muito visível, mas no livro de vocês tem, ok? Tem o observador, ele está olhando ali a parte vermelha do cubo, certo? A projeção lá no plano. E então isso significa que ele tem a vista frontal do objeto.
Já aqui no meio, nós temos a vista superior, no segundo exemplo. É a projeção do objeto visto de cima, ó. Notem que essa projeção está ali, ó, o polígono verde ali, ó. E na vista lateral, o observador vê o lado amarelinho do cubo. Podem notar ali. Esse desenho também tem no livro de vocês. Aqui nós temos uma peça que parece um degrau de uma escada, né? Parece uma escadinha. Olhem a diferença entre as vistas, ó. A vista lateral, ó, vista lateral, a vista superior e a vista frontal. Olhem as projeções como são diferentes, ó. Vista frontal, vista superior e vista lateral. Observem como são diferentes, porque são posições diferentes que o observador tem em relação ao objeto, ok? Então, é isso que a professora tem a falar sobre a geometria. Reta, ponto e plano, ângulos e vistas, ok? As orientações. Vocês vão assistir esse vídeo, já estão assistindo, lógico, né? Vão acessar a plataforma do Positivo On na seção Atividades e verificar os exercícios propostos relacionados a esse conteúdo. Qualquer dúvida, vocês vão esclarecer comigo pelo e-mail sinletleo@outlook.com ou pelo WhatsApp, né? Que às vezes é a via mais fácil. E nosso horário de atendimento, lembrando que é das 7h25. Aqui tá 11h30, porque eu copiei e colei do quinto ano, que é até 11h30, mas no caso de vocês é até 12h15, ok? Então, estamos aí. Espero que vocês estudem. Lembrando que tem avaliação essa semana também, né? Já, desde a semana passada a professora já deixou na plataforma. Então, estudem, galerinha, tá? Estamos em casa, mas temos que estudar. Não se esqueçam, ok? Até a próxima.